Quem é o verdadeiro diabo que está na vida das pessoas? Quem é o verdadeiro diabo que está na vida das pessoas? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo do 16 ao 21. Gálatas capítulo 5, versículo do 16 ao 21. Eu vou ler esse texto no texto da Bíblia Viva, da Bíblia NVI. Assim disse Paulo: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqui entra o homicídio, entra o suicídio, aqui entra também o que esses ditos pregadores andam fazendo por aí, pegando a Bíblia e mentindo, enganando as pessoas, explorando as pessoas. Está dentro dessa natureza carnal. Eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, as obras da carne são as obras do diabo. Diabo não é um ser e nunca foi um ser demoníaco, um ser de chifre, de cauda, um dragão, antiga serpente. Diabo é um adjetivo. Diabolos, os judeus falavam em grego diabolos e em hebraico Satã, Satanás. É um adjetivo para um opositor, um acusador, um mentiroso, um traidor. Judas foi um diabo. Jesus disse: eu escolhi 12 e um de vocês é um diabo. Se o diabo fosse um ser, seria eu escolhi 12 e um de vocês é o diabo. Não. Judas era uma pessoa normal. O que foi colocado no coração de Judas para se cumprir Gênesis 3,15 foi a traição. Foi ele ferir o calcanhar do descendente da mulher. Estava escrito que Judas seria um instrumento na mão de Deus. Assim como foi o general Tito quando julgou Israel, quando matou cerca de 1 milhão de judeus em Jerusalém, no ano 70 desse. Então todo ser humano ele é rodeado, todo ser carnal, em sua natureza carnal, ele tem o diabo nele, ele tem o acusador, ele tem o que se opõe ao Espírito. Isso é o diabo. O que tem por aí você do outro lado, você fala assim, mas e essas manifestações que existem em feitiçarias? E essas manifestações que ocorrem nas chamadas igrejas pentecostais, neopentecostais? Até dentro das casas das pessoas, há essas manifestações de espírito. Esses espíritos são espíritos de engano, são espíritos imundos. Foram dados fins aos espíritos imundos. Em Zacarias 13:2 disse que no ano 70 foi dado fim aos espíritos imundos. Mas o que as pessoas fazem? Elas desfrutam, elas demonstram a fé, a crença no juízo do ano 70? Ninguém acredita nisso. Os religiosos futurizam que o dia do Senhor ainda vai acontecer, que o juízo de Deus ainda vai acontecer, que Jesus ainda voltará. Os que não são religiosos estão no mundão por aí, a maioria praticando obras que praticavam antes de Jesus vir. Idolatria, orgias, bebedeiras, não querem saber nem Deus de religião, nem Deus nenhum. Ficam por aí, a levante. Então eles estão plantando e estão colhendo frutos da carne. Estão colhendo frutos da plantação deles, tanto os religiosos como os não religiosos. E nisso o diabo, que é a natureza carnal, nesse sentido, porque o diabo também é acusador. As leis dadas a Moisés eram um diabo. Moisés foi um diabo. Moisés foi um acusador. Porque os judeus, os fariseus, os legalistas,
eles são um diabo. Por exemplo, um promotor ele é um diabo. No dialeto judaico ele é um diabo, ele é um diabolo. Por quê? Ele usa o Código Penal para acusar. Então ele é um adjetivo. Não que o promotor ele é um ser do mal, demoníaco ou de chifre de cauda. Não. Um juiz ele é um diabolos. Mas um juiz não é uma serpente, um dragão. Não, gente. Ele é um acusador. Se eu apontar o dedo, que nem quando eu aponto o dedo para um religioso que anda mentindo, eu estou fazendo o papel de um diabolo. Eu estou acusando ele. Porém, eu não estou acusando como com as leis dadas a Moisés. Não. Eu acuso ele por as palavras escritas, que o entendimento que eles estão deturpando, que eles estão fraudando. Então eu acuso eles de acordo com o conhecimento da revelação da sã doutrina pregada por Paulo, ou, ainda mais importante, pelo Evangelho Eterno, que começou, que foi estabelecido no dia do Senhor, lá em Jerusalém, no Apocalipse 1:10. Então eu estou acusando, eu estou sendo um diabolos. Qualquer pessoa, se você acusa uma pessoa, você é um acusador. Então, no dialeto judaico, você é um diabolos. Você consegue entender? Por isso que aquela fábula de Jó, aquele Satanás ali, era um adversário, era um vizinho, era um invejoso, era alguém que, tanto que fala, tem a passagem lá da fábula, que Deus, né? Ô, Satanás, onde você estava? Estava passeando pela terra. Passeando pela terra. Entendeu? Aí ele funciona como sendo um acusador. Assim é. Foi assim também no censo de Israel. Um adversário de Deus, uma pessoa, um Saul da vida, um exemplo, ele fez aquele censo contrário à vontade de Deus. Por isso que ele era um Satanás, era um opositor. Quem eram os opositores nos dias de Jesus? Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, Jesus fala onde está a sinagoga de Satanás. Sinagoga onde os judeus se reuniam, o templo, a sinagoga dos judeus, e Satanás, os opositores. Satã, os opositores. Onde está a sinagoga de Satanás? Onde está o templo dos opositores. Assim é, tá bom? Então, o diabo está na vida de todo mundo. A natureza carnal está na vida de todo mundo. É a natureza carnal que se opõe contra o Espírito. E o Espírito é o que pertence a Deus. A natureza carnal vai para o inferno, porque inferno é sepultura, é Sheol, é Hades, é cemitério. Inferno também é outro dialeto dos judeus, se referindo ao Geena, tá bom? Então deixo com você essa mensagem, se foi útil eu peço que você venha dar aquele joinha, que você venha comentar, compartilhar, se inscrever e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. E espero que com essas palavras, o peso, a carga, o pavor, o pânico que você tem desse nome, quando fala esse nome, diabo, aí você... Mas saiba que diabolos é o oposto do Espírito. Por isso que Paulo falou isso. E a natureza carnal, ela tende para essas coisas, para idolatria, homicídio, mentira, enganar os outros, explorar os outros, egoísmo, facções, inveja, suicídio. Tudo isso pertence à natureza carnal, pertence ao opositor, tá bom? Tchau.